Então, pessoal, mais um pouquinho nessa nossa caminhada, né? Ó, dá uma olhadinha nessa questão a respeito de extinção de espécie, um tema sempre recorrente aí nas grandes provas, né? Dá uma olhadinha, já já a gente continua. Foi lá, leu essa parte? Qual é a história contada, né? A história basicamente é essa. Você tem fragmentação de habitat. Então, numa mata original, havia população grande de onças. Depois houve uma redução, tá, da vegetação original, sobraram fragmentos. Tá? Então, você tem essa condição aqui. Né? Então, situação aqui, ó, mata original e depois ocupação humana, fazendas, cidades, sobraram essas ilhas de vegetação. E onças em populações pequenas entraram em extinção. Né? Legal que você tem ainda a preservação da espécie, mas péssimo que ela permanece em risco de extinção. Tá? Fica em risco de extinção por quê? Bom, existem menos recursos à disposição, menos espaço, água, alimento, e há uma deterioração genética, porque ocorrem endocruzamentos, cruzamentos entre grupos familiares. Né? Então é uma situação muito frequente pelo mundo. Ele está falando assim, uma medida que auxilia, essa a parte que é o comando, uma medida que auxilia a conservação da biodiversidade nas ilhas mencionadas, nessas ilhas mencionadas. Então, qual é a situação? Formação de microhabitats, tá? Isso daqui tem aquela aparência de algo certo, mas é só aparência, né? Microhabitat tem que ter um ambiente mais próximo do original, não é um microhabitat, é o habitat mais próximo da condição original. Efeito de borda. Borda é tudo que está em volta da ilha. Então, e o que está em volta? Uma fazenda, uma cidade, isso é ameaçador para a espécie, né? Então, isso daqui oferece, o entorno oferece risco. Então, desmatamento, incêndios às vezes provocados, tá? Poluição. Então tem um monte de riscos, não é aumentar o efeito de borda. Promover sucessão. Como é que você vai promover sucessão nessa área ocupada? Né? Sucessão ecológica tem aquela coisa, parece verdade, mas não é. Como é que nós vamos auxiliar, uma medida nossa para auxiliar, uma coisa mais direta? Ó, introdução de novas espécies. Peraí, novas espécies nesse ambiente? Não, a gente tem que tentar restabelecer aquilo que é o normal para aquela espécie. A grande sacada é isso daqui: unir as ilhas isoladas por meio de corredor ecológico. Essa é um básico super conhecido, super divulgado. É construir o mais próximo possível da condição original. É um corredor ecológico. Aumenta o fornecimento de recursos, mais espaço, mais alimento, mais água e promove intercâmbio genético. Essa é uma solução amplamente comentada. Tudo bem? Em várias provas, inclusive em provas de geografia. É o corredor ecológico a grande solução para esse problema, né? Então, aqui eu chego na alternativa C, né? Facilmente. Muito bem. Agora, eu quero que você dê uma olhadinha numa outra questão, que é essa daqui, tá? Relacionada com especiação. Dá uma busca aí, por favor. Ok? Pronto. Olhou? Tá legal. Ó, vamos lá. Então, comigo,
o negócio é o seguinte, você tem população no momento A. Aqui, momento A, momento. Estou falando a respeito de tempo. Né? Aqui é o tempo 1, momento A, tempo 1. Passou o tempo, momento B, tempo 2, momento C, tempo 3, D, tempo 4. São tempos aqui ao longo do processo. Então, A sofre um isolamento nesse momento B, o isolamento I. O que é esse I que eu estou colocando aqui? Bom, essencialmente, esse I representa isolamento geográfico, tá? É isso o que eu estou vendo por aqui. I é isolamento geográfico. Bem, então, é esse o ponto, isolamento I, isolamento geográfico. Passa o tempo. Tem duas subpopulações que apresentam características genotípicas e fenotípicas no momento C. No momento C, nesse tempo C, eu tenho populações diferentes e aqui tem uma pista importante na sua interpretação. Tonalidades de cor diferente. Características diferentes, tonalidades de cor diferente. É essa busca. Quando você vai identificar característica, tem cor diferente. Aqui está em cinza, aqui está em branco. Então, são populações com características diferentes. O interpretativo, você tem que se ater ao enunciado. Esse é o ponto em que você não pode se desgarrar. Tá? Às vezes você quis trabalhar isso aqui com um conhecimento anterior e não leu direito o que está aqui. Aí é um grande problema. Né? Você conhece o assunto, conhece às vezes até demais, mas não vê o que está escrito aqui. Então, é atraído para conclusões erradas. Cor diferente, características diferentes. Aí está o fundamento. Tá? Ele deu toda a pista. Depois ele vai. Aí, o posterior desaparecimento do fator I, no momento D. Não tem isolamento geográfico aqui. Aqui não existe isolamento geográfico entre os dois momentos. Então, não tem isolamento I em D. Então, o que eu vou te falar? D é sem. D, efetivamente, é sem isolamento geográfico. Está tudo escrito aqui, você tem que enxergar o que está escrito. Tudo bem? Tem que ter calma, muita paciência, tranquilidade, está tudo aqui. A história da esfinge, decifra-me ou devoro-te, está aqui. Essa é uma questão, é uma prova interpretativa o tempo todo. Não é tanto o seu conhecimento anterior que vai te fazer prosperar nessa prova, tudo bem? Agora, aí ocorre o seguinte, nesse momento D, duas situações, tá? Então, A que representa o momento na situação D. D está aqui, pode ser D1, pode ser D2. Olha o que eu tenho. D1, novo fator de isolamento geográfico. Olha o que eu tinha concluído aqui para você. Não tem isolamento geográfico. Não tem essa barra. Tá? Não tem isolamento geográfico. Tá? Tá errado. Então, você poderia ser induzido para esse erro. Olha que coisa. D1, estou aqui. Existe uma única população distribuída em gradiente. Não se deixe enrolar. Tonalidades diferentes, características diferentes, são populações diferentes. Ele tentou te engrupir com esse lance de gradiente. Gradiente é diferença. Tá, tem diferença, mas não é uma única população. São populações com características diferentes, cores diferentes, tonalidades de cor diferentes, características diferentes, populações diferentes. Viu? Tá especialista em te enganar, em te arrastar. Tudo bem? Agora,
Pula C, adivinha só, né? Em D2, estou aqui em D2. Coexistem duas populações com características distintas. Características distintas, ó. Características diferentes, tonalidades diferentes. Aqui a mesma tonalidade de cinza, mesma característica. Não são características diferentes, é a mesma característica que você está vendo. Ah, tem uma separação. Tonalidade igual, característica igual. Tudo bem? Está escrito aqui, ó, está aqui em cima. Tudo bem? Em D2 eu estou aqui. Foram preservadas as mesmas características da população A. Ó, a população A está pintada, está representada em branco, aqui está representada em cinza. Características diferentes, tonalidades diferentes. Olha como é simples. Tem que ter calma para enxergar. Essa não serve, essa não serve. Bom, está pintando que a C. Em D1 ocorrem duas populações separadas por isolamento reprodutivo. São duas populações com características diferentes e não estão separadas por isolamento geográfico. Isolamento geográfico eu detectei aqui que não tem características diferentes, aí pode residir isolamento reprodutivo. Tudo bem? Então, bacana, é decifrar, é interpretar, é ter calma, não é uma mera, tá? Essa prova não é uma mera repetição de memória que você tem acumulado. Você está pegando o jeito dessa prova? Tudo bem? Não é memória que você despeja. Pouquinho de conhecimento e muita interpretação, pouca inocência. É aí que você vai se dar bem, tá bom? Vê o próximo vídeo para ver se dá uma melhorada ainda mais, tá bom? Te aguardo.